Entenda, quando você está conectado ao Espírito, tanto em palavra, visão, interesse e vontade, e com uma vida conecta de oração e da sua palavra, Ele começa a te visitar acordado, Ele começa a te visitar dormindo, Ele começa a te visitar cochilando, Ele começa a te visitar através de servos dEle. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai visitar tantas pessoas aqui nesse lugar. Olha o texto, que ele também era generoso e contínuo em oração. Deixa o verso 2, porque ele nos traz alguns dilemas aqui. Primeiro, todos nós queremos o transbordar do Espírito, mas vamos ver as regrinhas que fez com que Cornélio tivesse. As regrinhas são: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Então, esmola é piedade. E de contínuo orava a Deus. Era um homem de oração. A verdade é que os crentes hoje querem o Espírito Santo, mas não há um tempo, não existe um tempo dedicado a ele. Nós temos uma vida secular lá fora e uma vida religiosa aqui dentro. Na realidade, a sua vida religiosa deveria ser uma vida contínua. Irmão, esquece, tira da sua cabeça. Ninguém vai viver um autêntico derramar, um novo derramar do Espírito Santo sem uma vida contínua de oração. Aqui está o segredo de Cornélio, um homem de contínua oração. Esse dia, um profetinha me perguntou aí, é verdade que tem texto na Bíblia que profeta fala que Deus não mandou e Deus garante? O que você acha? Ele está dizendo o seguinte, que tem coisa que o profeta vai falar que Deus não mandou e vai dar certo. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Está vendo? Eu estou ficando bom nesse negócio. O que você acha? É possível eu falar uma coisa aqui que Deus não falou e Deus chancelar isso? Mas na Bíblia teve isso? Teve. Deus não mandou chover e Deus não mandou não chover. Elias disse, segundo a minha palavra. Aí ele usou essa base. E eu caladinho. Na Bíblia não está, pastor. O livro da Bíblia. Está na Bíblia ou não está? Falei, tá. Mas vamos fazer o seguinte, olha o que Tiago fala de Elias. Elias foi um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas orou, ponto 1, e o fogo desceu, ponto 2. Você está falando que você tem a mesma intimidade de Elias? Primeiro, você ora igual a Elias. Segundo, você mandou o fogo descer? Não, então você não tem a mesma intimidade de Elias. O camarada literalmente usar Elias como comparativo, que ele pode falar o que ele quiser que Deus não mandou e vai dar certo, vai nesse rumo. É isso que está acontecendo nesse país, gente. A verdade é que existe aqui na Bíblia os critérios para você ser visitado pelo Senhor. Cornélio foi visitado pelo Espírito Santo. O verso 2 para mim tem uma importância tão grande quanto o 44. Cornélio, piedoso, temente a Deus, não só ele, mas ele e toda a sua casa. Era um homem que fazia esmolas ao povo e de contínuo, diariamente orava. Aqui na minha versão diz, constante em oração. Aí surge a pergunta, o que chamou a atenção do céu? Eu vou cravar isso aqui um pouco, e aí surge um detalhe interessante. Como Fínei chamou a atenção de Deus? Como Moody chamou a atenção de Deus? Wesley, que é comparado a todos o grande avivalista desde Paulo, chamou a atenção de Deus. O que Jonathan Edwards, veja, os irmãos vão se lembrar que em 1822, em Massachusetts, ali no norte dos Estados Unidos, tem uma cidadezinha muito pequenininha chamada Salem.
Vocês se lembram de Salém? Salém era a terra das bruxas. Por quê? Porque aquilo ali, gente, começou com um vale a demônios. Como Manassés fez um vale a deuses e demônios, como Rio Grande do Sul fez um vale, aqui em Campo Largo tem um vale chamado Vale do Amanhecer também. Em Brasília tem um vale com 80 mil habitantes só para despachos e feitiçarias e macumbarias e esoterismo. E a cidade de Salém inicialmente era isso, mas ela cresceu e virou a cidade de Salém, a cidade das bruxas. Então, culturalmente, aquele pedaço de chão no norte dos Estados Unidos era um lugar de feitiçaria, de bruxas, de morte. E falam de sacrifícios humanos, mas não comprovam, você sabe como é que é. Deus levanta um evangelista chamado Jonathan Edwards naquela região. Religião enfeitiçada, cheia de agoeiros. Um pouquinho mais, a 120 quilômetros, tinha uma outra tribo de canibais, índios canibais. Jonathan Edwards fica para pregar nessa parte de cá dos agoeiros, das bruxas, e o seu genro, de 29 anos, David Brenner, vai pregar aos índios canibais. David Brenner faz a seguinte oração: Senhor, me dê as almas desses índios, ou eu morro. Ou o Senhor me dê as almas desses índios, ou tire a minha, disse David Brenner. Que oração, né? O grande problema é que Jonathan Edwards ficou para ganhar almas entre os agoeiros, as bruxas. O problema é que Jonathan Edwards só enxergava de um olho e muito mal. Ele também estava perdendo a visão desse único olho. E para piorar, Jonathan Edwards era muito gago. Ele não era pouquinho igual o nosso pastor aqui, o pastor Samuel, não. Ele era muito. Ele era muito gago. Bastante gago. E Edwards falou o quê? Ele orou por muito tempo. Irmãos, olha para mim. O segredo de toda vitória é se preparar com a vida de oração. Por que que nós devemos entender isso, gente? A vida de oração não é uma coisa religiosa. Quando você ora todos os dias, é muito difícil você tomar atitudes erradas, porque todo dia você está em sintonia com Deus. Segundo, Deus leva em consideração a vida de oração de todos. Olha só como é bom ouvir a Deus. Ano atrasado, quando o ano começou, eu lá de madrugada, orando, acordei minha esposa e falei assim: amor, hoje você vai pegar toda a agenda e fique esperta. Porque o Espírito Santo me disse que eu deveria me preparar, que eu iria pregar em todas as igrejas relevantes, grandes, etc. do Brasil. Todos os pastores, uns que são de Deus, outros que não são, eu iria em todas. Mas foi tão assustador que eu falei com ela 5 minutos depois, vem o Luciano Subirá e liga. Precisa da sua agenda. O pessoal do Silas quer agenda, da Lagoinha quer agenda, tudo na mesma hora. Eu aprendi, irmãos, que a vida de oração chama a atenção de Deus. A vida de oração convoca o Espírito Santo a interagir com você constantemente. No versículo 4, diz um texto aqui muito poderoso. Olha lá. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, diz: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas subiram em memória diante de mim. Vocês estão entendendo por que que lá no versículo 44 o Espírito Santo desce sobre Jope? Porque Cornélio, ele traçou o caminho certo. Ele fez tudo certo para viver um avivamento. Não tem avivamento sem piedade. Não tem avivamento sem um coração dedicado. Não tem avivamento sem vida de oração. Irmão, a vida de busca sincera atraiu o mover de Deus, mesmo sem conhecer o evangelho todo ainda. Você está entendendo o que eu estou falando? É tremendo. Deus move Pedro em Jope.
Dos versos de 9 a 20, Deus chama Pedro. Ele podia chamar qualquer outro, mas ele chamou Pedro. Por que ele chamou Pedro? Porque o pregador do Espírito Santo no Novo Testamento é Pedro. Ele é o pregador, derramador do Espírito Santo. Das 4 vezes que o Espírito Santo foi derramado, 3 vezes foi com Pedro. Pedro, então, em oração, recebe uma visão. Olha que coisa interessante. Oração encontra oração. Corações que oram se entendem com corações que oram. Cornélio estava em oração em Jope. Pedro estava em oração em Cesareia. Pedro orando, ele recebe uma visão. Olha a visão. Verso 11 e 12. E ouviram os Verso 11 e 12. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Essa foi a visão do apóstolo Pedro. No versículo 13, levanta-se a voz para Pedro, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha que Pedro tem problema. Porque olha o que Pedro fala, o bicho é maluco. Mas Pedro disse: de modo nenhum. Deus está falando para o cara, come. E ele está falando para Deus: não. Você é doido, é? O Pedro, corajoso. Come, Pedro. De modo nenhum, Senhor. Porque eu comi alguma coisa comum e imunda? E a segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Toma. E aconteceu isso por 3 vezes. 3. E o vaso tornou a recolher-se ao céu. A verdade, essa história ela é muito poderosa. No verso 15 diz que o Senhor purificou os animais. E Pedro continua insistindo em não comer. Vamos lá, qual é o significado da visão? O que significa essa visão? Primeiro, Deus estava mostrando que não havia mais distinção entre judeus e gentios diante do Evangelho. Pedro precisava vencer a sua tradição religiosa para pregar ao diferente. Irmãos, os avivamentos nunca se encerraram por exageros, sempre foram controles religiosos. A religião em si é a maior inimiga do avivamento. Nós já estamos vendo pregadores famosos indo na internet dizendo que não vai existir mais avivamento. Só desgraça, desgraça e zero avivamento. Nós já temos gente literalmente inimigos do avivamento. Pedro então tinha que decidir que ele deveria ser um pregador de nações. Mas o que acontece? Versos 17 em diante. A conexão que Deus faz então entre Cornélio e Pedro. Deus conecta os 2 homens de oração sobrenaturalmente. Cornélio agora, veja, Pedro primeiro tem uma visão. Agora é Cornélio que tem uma visão com instruções para buscar Pedro. Perceba, olha que coisa poderosa. O Espírito Santo queria entrar no Império Romano. E ele conectou com o centurião. E ele dá um sonho, uma visão a Pedro. E ele dá um sonho, uma visão a Cornélio. Eu estou dedicado a dizer que o Espírito Santo vai visitar multidões.
Essa noite eu tive um sonho e tinha um pastor do meu lado que eu brincava com ele. Esse pastor media certos 2,5 metros de altura. E eu brincava com ele, você é muito grande. Ele olhava para mim e dizia no sonho, você também. Mas ele estava falando de outra grandeza. Nós estávamos diante de 1 milhão de pessoas em uma praça. Eu lembro certinho desse sonho, porque foi antes de eu acordar. Havia ali milhares e milhares de adolescentes e crianças na frente, como eu costumo fazer, e mais de 1 milhão de pessoas tomados em uma praça. E eu e esse pastor e demais pastores atrás, e nós levantávamos as mãos. Eu brincava com ele, pastor, já vai para 7 horas de culto, esse povo não está com fome? Ele dizia, pois é, daqui um pouco vamos ter que multiplicar peixes e pães. E eu acordo, morrendo de raiva, porque eu acordei. Irmão, entenda, quando você está conectado ao Espírito, tanto em palavra, visão, interesse e vontade, e com uma vida conecta de oração e da sua palavra, Ele começa a te visitar acordado, Ele começa a te visitar dormindo, Ele começa a te visitar cochilando, Ele começa a te visitar através de servos dEle. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai visitar tantas pessoas aqui nesse lugar. Eu absurdamente, irmãos, isso é uma coisa tão forte para mim, que o Espírito Santo me falou que esse ano coisas surpreendentes iriam acontecer daqui, pontuais aqui, acolá e acolá.